E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre sofrimento infantil, a falência parental e o esvaziamento da função educativa. Eu sou Gilson Maia, psicólogo clínico, neuropsicólogo, psicólogo do esporte. O sofrimento da criança deve ser escutado, mas não idealizado. Nenhum sofrimento infantil deve ser descartado, ignorado ou ridicularizado, como a gente vê hoje em dia. Toda dor sentida por uma criança, seja por um limite imposto, uma frustração cotidiana ou uma perda simbólica, é real e merece escuta, acolhimento e significação. A infância é um período de intensas construções subjetivas e cada experiência emocional vivida se inscreve na memória afetiva e no corpo psíquico do sujeito em formação. Contudo, acolher o sofrimento não significa transformá-lo em regra ou blindagem. O risco atual é criar um modelo de parentalidade que, ao tentar proteger a criança de qualquer dor, a priva daquilo que é essencial para a sua saúde mental. A experiência da frustração estruturante. É na frustração estruturante que a criança desenvolve autorregulação emocional, contorno psíquico, responsabilidade, tolerância à espera, elaboração simbólica e autonomia subjetiva. Crianças sentem, sofrem e reagem, mas nem sempre causam o próprio colapso. Frequentemente são sintomas de uma organização familiar disfuncional, de um modelo educativo fragilizado, de uma ausência simbólica das funções parentais. Quando a gente diz que a criança é sintoma, não é causa, a gente não está isentando a criança ou adolescente de agir com responsabilidade, mas a gente está convocando os adultos à autocrítica sobre os vínculos que sustentam ou não sustentam o desenvolvimento infantil. Dois exemplos recentes viralizados nas redes sociais ilustram essa crise. Um jovem em surto destrutivo após ser contrariado e uma mãe acusando um professor de educação física de causar a crise de ansiedade do filho por colocar o filho para correr em uma quadra esportiva que não tem as metragens de uma quadra oficial, como punição por não ter feito o dever de casa. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a criança em si, mas a estrutura que falha em nomeá-la, contê-la, frustrá-la, educá-la e conduzi-la. E quando a frustração vira sintoma? Vamos aproveitar para falar sobre a falência da função parental? A dor psíquica infantil tem se tornado cada vez mais intensa e visível. Não porque as crianças estejam mais frágeis, mas porque os contornos simbólicos que as sustentavam estão ruindo. Muitos pais contemporâneos imersos em suas próprias fragilidades emocionais ou em ideologias de bem-estar superficial, têm evitado frustrar os filhos. Confunde acolhimento com permissividade, escuta com submissão, cuidado com a ausência de limites. Na teoria psicanalítica, é a função parental materna e paterna que introduz a criança no campo da lei, da alteridade e da diferença. Essa função exige frustração, dizer não, interromper o gozo, sustentar o vazio e mediar a entrada no social. Quando pais abdicam desse lugar, a criança não forma adequadamente seu superego, que é uma estrutura psíquica essencial para internalizar regras, conter impulsos e elaborar a culpa. Essa ausência de lei simbólica não forma liberdade, mas angustia. E é essa angústia, que se manifesta em comportamentos desorganizados, explosões emocionais, desrespeitos a limites e baixa tolerância à frustração. O cérebro precisa de contorno, o afeto precisa de limite. A neurociência do desenvolvimento reforça o córtex pré-frontal, que é responsável por funções como controle inibitório, empatia, planejamento e tomada de decisões, amadurece lentamente e precisa da experiência afetiva da frustração para se desenvolver de maneira mais saudável. Quando a criança é poupada do não, do erro, da espera, da responsabilidade, seu cérebro não ativa as raízes necessárias para lidar com a realidade. A hiperproteção, embora bem intencionada, produz um sujeito impossível, frágil e dependente. O que era para ser cuidado torna-se negligência simbólica. Presença física não é presença psíquica. Vemos por aí pais que estão fisicamente ao lado dos filhos, mas emocionalmente ausentes, e esse comportamento não oferece sustentação. A criança precisa de adultos emocionalmente disponíveis, previsíveis, coerentes, não apenas presentes no espaço, mas também afetivamente sintonizados com suas emoções, medos e frustrações. O que vemos são pais oferecendo os presentes no lugar de presença, cedendo para evitar conflitos, usando distrações no lugar de escuta. Tudo isso retira da criança a chance de simbolizar seus afetos e organizar sua experiência de mundo. E quando a escola se torna o campo de conflito simbólico, onde o não ganha voz, a escola é muitas vezes o primeiro espaço onde a criança escuta um não fora do núcleo familiar. E é também onde muitos pais projetam o que não sustentam em suas próprias casas. Quando o professor assume a função de educar os limites, é comum que enfrente resistência, não da criança apenas, mas dos próprios pais que se desorganizam diante do desconforto do filho
e culpa o educador. A cena em que uma mãe acusa um professor de causar ansiedade em seu filho por aplicar uma consequência pedagógica, que é fazer o aluno correr por não ter feito um dever de casa, revela a inversão simbólica do que a gente vive. Sim, pedagogicamente o professor cometeu um erro. Ele usou o corpo da criança como punição durante uma atividade física. O que fica para a criança não é um ensinamento, mas somente a punição. Mas o problema aqui não é o professor e nem o comportamento da criança de não ter feito o dever de casa, mas a intensidade da reação emocional que a criança desencadeou. A criança aprende então que chorar pode silenciar o erro, que sofrer é mais eficaz do que refletir e que se desorganizar é mais vantajoso do que assumir a responsabilidade. Desautorizar a escola é desautorizar o próprio processo de socialização infantil. Sem apoio à função educativa da escola e do professor, a criança perde a referência de que existem regras fora de casa e que a vida não irá protegê-la de toda consequência. Formam-se sujeitos frágeis, reativos, incapazes de sustentar conflitos ou frustrações na vida adulta. E por que a criança precisa do eu dos pais para se formar enquanto sujeito no mundo? Nos primeiros anos de vida, a criança ainda não possui um ego estável. Ela depende do outro, especialmente dos pais, para nomear emoções, organizar estímulos, compreender o mundo e desenvolver um contorno interno. Como afirmou Winnicott, a função do adulto é oferecer um ambiente suficientemente bom, ou seja, um ambiente com frustração, tédio, limites, escuta e acolhimento no qual a criança possa se desenvolver com segurança emocional e afetiva. Entre o nascimento e os 7 anos, a criança precisa que o adulto funcione como um ego auxiliar, alguém que ajude a criança a organizar o tempo, sustentar o tédio, antecipar consequências, conter impulsos e traduzir o mundo emocional. A partir dos 7 anos, com o avanço das funções executivas, essa dependência vai sendo substituída por uma autonomia crescente, mas desde que exista uma estrutura prévia. A neurociência do desenvolvimento mostra que o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão, planejamento, controle inibitório, só atinge a maturidade completa por volta dos 25 anos. E isso significa que mesmo adolescentes e jovens adultos ainda se beneficiam de uma presença parental estável, coerente, disponível e ética, que funcione como referência simbólica, ainda que não mais diretiva. Os pais precisam ensinar responsabilidade com presença, não com abandono. Muitos pais confundem autonomia com abandono. Deixar a criança sozinha diante das tarefas, dos deveres ou da rotina e esperar que ela seja responsável é não compreender o estágio de desenvolvimento em que essa criança se encontra. A criança não nasce sabendo que precisa fazer o dever de casa, cumprir horários ou gerenciar seus impulsos. Isso é ensinado, modelado e reforçado pela repetição e exige que os pais estejam presentes no processo, organizando rotinas, nomeando prioridades, ajudando a atravessar a frustração e valorizando o esforço, não apenas o resultado. A responsabilidade não se impõe, se constrói. É no vínculo e não na cobrança isolada que a criança se desenvolve. Quando os pais não acompanham, não gerenciam, não supervisionam, mas exigem que a criança atue como se já fosse autônoma, elas colapsam diante da sobrecarga psíquica para a qual não tem recursos estruturados. E os pais que filmam, mas não sustentam a criança quando elas entram em colapso emocional? Vamos falar sobre a espetacularização do cuidado dos pais? Outro fenômeno contemporâneo é o da espetacularização do cuidado parental. Diante de uma cena de sofrimento do filho, seja um choro, uma crise, uma decepção, muitos pais, em vez de acolherem a criança, sacam o celular e a filmam. Alegam que querem registrar ou mostrar o quanto estão atentos, mas no fundo, muitas vezes se ausentam emocionalmente do que a criança realmente precisa: presença afetiva e continência emocional. A teoria do apego do Bowlby nos lembra que o desenvolvimento emocional saudável depende da responsividade empática do cuidador e se envolve contato visual, entonação da voz, toque, escuta e corregulação. Filmar em vez de acolher rompe esse circuito afetivo e transforma a dor da criança em conteúdo. O gesto, embora sutil, comunica uma inversão perigosa. O olhar do outro, do público, se torna muito mais importante do que o olhar da criança. A validação externa do bom pai ou da boa mãe presente se sobrepõe à escuta silenciosa, íntima e real de quem a criança realmente é. Do ponto de vista da neurociência, esse afastamento impacta o cérebro da criança. O sistema nervoso em crise precisa da presença do adulto para se reorganizar.
Sem essa corregulação se instala a desorganização psíquica, a insegurança, o medo e muitas vezes o sentimento de invisibilidade. A psicanálise contemporânea entende esse comportamento como forma de narcisismo parental. O filho é transformado em objeto de validação do ego dos pais. O sofrimento infantil se torna vitrine, não vínculo, performance, não cuidado. Educar é um ato de coragem, requer afeto, escuta, mas também limite, consistência e presença. Cuidar não é fazer tudo pela criança, nem poupar a criança de tudo e nem filmar a sua dor. É sustentar emocionalmente aquilo que ainda ela não pode carregar sozinho. É emprestar ego, nomear afetos, conter impulsos e conduzir a criança no meio da tempestade. A infância saudável não é uma infância sem dor, mas aquela em que a dor encontra nome, sentido, contorno e apoio. O sofrimento da criança não deve ser ignorado, mas também não pode ser idolatrado. A criança precisa ser acolhida, compreendida e simbolizada. E isso só é possível com pais e adultos dispostos a ocupar seu lugar simbólico, mesmo quando isso cansa, dói ou desafia. A função parental não é agradar, é sustentar, e sustentar é amar. Tudo de bom, forte abraço e a gente se vê por aí.